galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar da vitória em cima do Botafogo, 2-0 em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, os pedidos tradicionais do canal. Deixe o seu like, se inscreva ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conseguir essa vitória, fechar, digamos, a cartelinha de vencer os clubes que foram ao Mundial, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Ainda entraram no decorrer do jogo Marquinhos, Eduardo, Matheus Henrique e Lautaro Dias. Bom, o Cruzeiro venceu o Botafogo e o futebol é uma loucura, né? Até ali, a análise do jogo contra o Corinthians eram 16 partidas sem derrota. O Cruzeiro não perdia, 16 jogos, aquela coisa, né? E o contexto dá uma mudada, o Cruzeiro perde para o Ceará, empata com o CRB e nós analisávamos até aquele momento 3 jogos sem vitória. E o Cruzeiro quebra essa sequência dos 3 jogos sem vitória, ganhando do Botafogo e ganhando bem, atuando bem, de forma consistente, né? Tendo ali aquele Cruzeiro que funcionou durante um bom tempo, né, no campeonato. Aquele sistema que funcionava durante um bom tempo. Ajudado, claro, pelos gols, né, do primeiro tempo, mas principalmente pelo primeiro. Mas assim, quebrando também a sequência do Botafogo. O Botafogo não perdia no Newton Santos, tinha acho que um ano. A última derrota tinha sido pra gente. Volta a perder pra gente, com o Cruzeiro jogando o fino da bola, assim, comparado principalmente com os últimos 3 jogos e principalmente com a última rodada do Campeonato Brasileiro, que a última rodada do campeonato ela não foi legal, né? Um time que tinha começado muito bem o jogo, daquele jeito que a gente habituou, né? Com o Cruzeiro fazendo a pressão, forçando até mesmo o erro do adversário, e depois desceu. Não, contra o Botafogo não teve isso. Começou bem, começou com o jogo encaixado, começou fazendo o que tinha que fazer e manteve, né? Tem alguns momentos aí para serem analisados e observados com atenção, mas uma boa partida, né? Uma boa partida, assim, comparado com os últimos 3, então para mim é melhor. Então, assim, não só pelo resultado, é sempre bom lembrar isso. Eu não venho aqui falar de resultado, não só do resultado, né? O resultado ele é muito importante, ele é muito bom, mas é necessário olhar a forma com a qual chegou nesse resultado, e é uma forma muito boa. Impôs ao Botafogo muita dificuldade, impôs ao Botafogo gerou frustração. É igual eu costumo falar isso, principalmente nos episódios de pré-jogo do podcast, né? Gerar frustração ao adversário, ou seja, gerar dificuldade para o adversário, gerar problema para o adversário, gerar erros do adversário. O Cruzeiro conseguiu fazer isso, né? O Cruzeiro em determinados momentos tinha formas de fechar o passe do Botafogo ou até mesmo antecipar o passe do Botafogo, ou seja, tirar, né, aquela capacidade, por exemplo, que o Marlon Freitas faz isso muito bem, passes muito bem feitos, né? Você tira um pouco até mesmo da velocidade do Botafogo, aquela questão da transição do Botafogo, que é uma característica que, pelo visto, buscam manter, né? Tinha muito isso em 2024 com Arthur Jorge, tentam manter isso nessa temporada, claro que com uma eficiência diferente do que foi na temporada passada até então. Então, sim, o Cruzeiro conseguiu fazer isso e você tem uma partida elogiável de muitos jogadores. Fabrício Bruno, Vijalba, Kaique, William, Lucas Silva, mas tem um cara que tem que ser exaltado aí, que é o Wanderson. O Wanderson conseguiu fazer uma partida muito boa. E dentro do seu pleno ali, enquanto teve em campo.
né? Enquanto ele aguentou, ele conseguiu fazer dentro do seu pleno a dedicação tática, a entrega, a disputa física, o preenchimento de espaço. Tem aquela questão da relação com a bola, de ser um negócio meio instável, mas eu não vou ficar batendo nessa tecla não. Inclusive ele conseguiu uma boa finalização de fora da área, ela passa perto do gol, né? Assim, finalização importante. Ali talvez claro, seria mais importante é conseguir balançar a rede, né? Talvez para o moral do jogador isso ser muito interessante. Não só para o time, mas para o moral do atleta isso é interessante. Mas já consegue fazer algumas coisas que não estava fazendo nos jogos passados. E pegando a última rodada contra o Ceará, você vê que ele termina o primeiro tempo extremamente esgotado, né? Ou seja, estava sem sua capacidade plena, né? Sem a capacidade física de jogo ideal. Então, assim, que aquele surto de virose que o Cruzeiro teve que tenha passado, porque talvez isso impactou. Igual eu comentei nos episódios do Varal, para nós, seres humanos, meros mortais, que não dependemos da nossa capacidade física, não disputamos um esporte de alto rendimento, uma virose já é muito impactante. Imagina para um atleta que depende da sua capacidade física, que depende do seu corpo, num esporte de altíssimo rendimento, o tanto que não é o tanto que é impactante, né? O tanto que é impactante aí a questão da virose e tudo mais, né? E por que eu tô falando do Wanderson? Porque o primeiro gol passa por ele, por uma tensão e uma concentração dele. O Pedro Torres fez uma análise que ele publicou no Twitter, que ela é muito boa, que é a questão de como o Cruzeiro fazia os passes de fora para dentro, ou seja, da lateral para o meio de campo, da lateral para o meio de campo. E o Cruzeiro consegue fazer isso muitas vezes. Fez isso com acionando o Lucas Silva, acionando o Romero. O Cruzeiro faz isso em algumas, de forma quase sistemática ao longo dos jogos. Mas nesse jogo teve uma frequência muito maior. E no primeiro gol, tem uma jogada antes que o Wanderson não consegue dominar a bola, essa bola gira, chega no John. E o John faz uma jogada, ele até foi vaiado, mas não está de todo errado não. Ali o erro não é só dele não. O John faz uma jogada que é uma saída para o jogador já pegar a bola em progressão. Ou seja, ele não vai precisar parar, dominar a bola, ajeitar, não. É para ele, a bola quicar na frente dele, ele ajeitar ela para frente e ir, ou dependendo da situação, já correr atrás da bola. Ali talvez o Alan não estava muito ligado. O John joga essa bola, o Alan dá uma vacilada, o Wanderson vem, faz a roubada, aciona o William no lado direito do campo. O William enxerga o Matheus Pereira dá a segurada, passa ali, né, com tranquilidade para o Kaique. O Kaique acha o Christian nas costas do Alex Telles para fazer o primeiro gol. E um primeiro gol muito importante, que faz o Botafogo buscar ainda mais a saída, né? Sair um pouquinho mais para tentar achar o empate. E tem um pênalti marcado a favor do Botafogo. Pênalti esse que não foi. Muito torcedor do Botafogo fala que não foi, mas tem torcedor que fala que foi. E assim, aí é um clubismo muito exagerado. Às vezes nem precisa ser clubista, né? Porque tem torcedores de outros times que vão falar que foi pênalti também. Mas a justificativa para falar que foi pênalti é uma das coisas mais sem lógica na minha cabeça. Que é o seguinte, alguns falaram assim, mas o Arthur trombou com o jogador do Cruzeiro. O jogador do Cruzeiro impediu a progressão do Arthur. O jogador fez isso. Não. O jogador não fez nada disso. O Romero, você vê no lance, principalmente naquela câmera ali perto, meio direcionada para a linha de fundo, né? Pega da linha de fundo para dentro da área, que é uma câmera invertida da transmissão, né? Ela pega da linha de fundo para dentro da grande área. Você vê que o Romero ele vai para chutar, aí talvez ele viu que não ia chegar antes do Arthur, ele tira o pé, encolhe a perna e é o único movimento que ele faz. E o resto ele espera o contato. A progressão não foi o Romero que impediu o Arthur de continuar. O Arthur impediu a si próprio. Que ele pula em cima do Romero.
Ele até poderia talvez nem passar do Romero, mas ele dá um pulo em cima do Romero. E o árbitro vem e marca. Você quer um lance mais ou menos similar ao que talvez iria acontecer se o Romero continua o chute? Cruzeiro e Flamengo, o pênalti que o Léo Pereira comete no Eduardo. Aquele pênalti é próximo disso aí. O Léo Pereira foi chutar, o Eduardo chegou e o Léo Pereira chuta o Eduardo em vez de chutar a bola. Aí o Wilton marcou o pênalti. Nesse caso, o Romero recolhe a perna e sofre um encontrão do Arthur. Vem o VAR para salvar o árbitro. Mais uma vez, o VAR salvando a arbitragem em jogo do Cruzeiro, né? Assim, né? Entre aspas, que da Copa do Brasil salvou em parte, né? Porque o pênalti em cima do Caio Jorge, o VAR estava assistindo série, né? Filme, outro jogo, não estava assistindo o jogo que deveria estar assistindo. Não estava acompanhando o que deveria acompanhar. E aí vem, anula o pênalti e o Cruzeiro vai fazendo aquele controle de jogo até ter oportunidade ali, uma bola que o Montoro cruza da esquerda, né? Faz o cruzamento, Fabrício Bruno tira e o Caio Jorge faz uma arrancada sensacional. Dribla o Barbosa já tinha amarelo, não poderia fazer a falta. Dribla o Barbosa e faz uma arrancada sensacional no primeiro momento. Procura espaço para finalização, o jeito para finalizar. O Caio Pantaleão fecha isso. Ele vai no fundo, cruza e acha o Matheus Pereira para fazer o segundo gol, que é o gol que dá número final. Cruzeiro no segundo tempo até teve algumas outras chegadas e tudo mais. Tá uma chance do Matheus Pereira, que ele bate nela com força. Ali eu acho que se ele faz mais ou menos o que o Eric do Vitória fez, que é igual, ele cortou para dentro, né? Só que em vez de bater com força, ele bate colocado, poderia levar um pouco mais de perigo. Que aquela batida com força ali para ela entrar, não poderia tomar a altura que tomou, né? Com aquela batidinha mais colocada, talvez seria o ideal para ela descair. Mas tem uma coisa que eu queria pontuar aqui. Cruzeiro na última rodada, contra o Ceará, tomou 3 gols de cabeça. Cruzeiro cedeu escanteio em determinadas situações do jogo com muita facilidade. E teve um escanteio que me chamou muita atenção, que foi, se eu não me engano, a cabeçada do Barbosa. Que foi, se você pega a área e mapeia pontos da área, foi basicamente no mesmo ponto em que o Galeano conseguiu a cabeçada para empatar o jogo aqui no Mineirão. O Barbosa cabeceia do mesmo ponto, só que o Galeano cabeceia no canto direito do Cássio. O Barbosa tenta cabecear no canto esquerdo. Possibilita o Cássio fazer uma bela defesa. Assim, tem outras situações, né? Tem uma situação do Savarino recebendo a bola nas costas da defesa que não pode acontecer, né? Que se faz o gol e muda um pouco o cenário da partida. Essa bola do Barbosa não pode entrar onde entrou, né? Foi mais uma, teve a do Galeano semana passada, teve essa, para um time que tomou 3 gols de cabeça, enfrentando um Botafogo que tinha Arthur Cabral, que tinha Barbosa, Caio Pantaleão, David Ricardo. Você não pode possibilitar dar essa sopa para o azar todo, dos caras botarem esses jogadores na área e aí acertar uma jogada ali e diminuir o placar, né? Que viraria uma pressão muito grande. E o Botafogo tem 2 mudanças que impactam muito o jogo do Botafogo. Impactam para o Cruzeiro também, que é a entrada do Cuiabano e a entrada do Danilo. Danilo que foi do Palmeiras, revelado no Palmeiras. Eles mudaram bem a cara do Botafogo. E assim, melhoraram o Botafogo dentro da partida. Então, nesse momento foi preocupante esses jogadores estarem em campo, porque assim, o Cuiabá deu um volume ofensivo muito grande, volume esse que o Alex Telles não estava conseguindo dar. O Cuiabá começou a aparecer, começou a fazer uns cruzamentos, chegar dentro da área, pisar na área, e situações assim que levaram a preocupação real. E o Danilo a mesma coisa, né? O Danilo achando passo para quebrar a linha, pisando dentro da área, levando perigo e um perigo grande para nós. Então, faltou esses ajustes. O Danilo tem uma jogada que o Cruzeiro conseguiu antecipar o pivô que seria para ele e evitar o que seria uma finalização até simples. Muito mais simples do que a transmissão comentou. Que o Danilo pega uma bola, tenta acionar o Arthur Cabral
Na hora que ele dá o passe, ele já parte para receber a bola escorada. Só que o Cruzeiro faz a antecipação e tira a bola, não possibilitando essa finalização clara do Danilo, porque ele pegaria essa bola frontal para o gol, ou seja, ele e o Cássio. Sim, teria o defensor ali, mas ele não estaria acossado por ninguém, não seria incomodado por ninguém. Isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Conseguiu antecipação, conseguiu evitar, beleza. Mas não pode acontecer, né? Porque uma hora ou outra, talvez você não vai pegar o cara que vai fazer o pivô. Talvez não vai ser programado para isso. O cara vai partir, vai para atrair a marcação, esse cara vai dominar, girar e bater. Você tem cara que no futebol nosso aí que tem capacidade de fazer isso. Mais que o Vitor Roque não esteja tão bem, faz isso. Você tem o Pedro, o próprio Arthur Cabral pode fazer isso. Não fez porque talvez não pensou nisso, a jogada não era pensada para isso, né? Mas se é uma jogada pensada de uma outra forma, poderia sair isso. O cara fazer que vai escorar, girar, e aí ele vai estar mesmo de cara pro gol. E aí é uma situação muito mais curta, né? E numa situação em que o camisa 9 do time dos caras estaria com a bola de frente pro gol aí, colocando um resultado numa pressão talvez não seria das melhores. Mas é muito bom ganhar um jogo. É muito bom mudar isso aí e tal, né? Falar de uma quebra de resultados negativos, né? De tropeço, 2 empates, uma derrota. Mas é porque a última a derrota, a única derrota dessa sequência, ela é impactante. Ela é de um time que não conseguiu rodar, não conseguiu funcionar. Então é importante você ver o Cruzeiro funcionar novamente dentro daquilo que nós estávamos acostumados nesse campeonato. É óbvio, não é porque ganhou que não deixa de precisar das contratações. O Cruzeiro precisa muito das contratações, né? A diretoria está precisando acordar, né? Tá muito devagar e tal. Eu entendo a cautela, eu entendo tudo isso. Só que tá precisando se movimentar aí. Que é aquela. O Cruzeiro hoje tem 37 pontos, o Flamengo também. A disputa de título eu não sei, mas é aquilo que eu falei. Vai disputando esse trem aí, que é a forma de se encurtar o caminho para voltar a disputar a Libertadores. E como o Jardim disse numa coletiva, se eu não me engano foi até numa coletiva da Sul-Americana, volta a disputar contra os melhores. Para voltar a disputar contra os melhores, que eu estava citando ali a Libertadores, né? Então, sim, vamos ver se consegue disputar. Vai disputando esse trem, né? Confirmar esse negócio da volta aí para disputa da Libertadores e aquela. Se derem uma vacilada aí, irmão, você tá ali no bolo. E aí você controla, né? Mas vamos ver. É outra história também, mas aí já não diz muito a respeito do Cruzeiro, que o Cruzeiro tá com seus 18 jogos feitos. Porque a CBF não quis adiar aquele jogo contra o Vitória, que aquilo lá não foi jogo, né? Aquilo lá foi um cumprimento de acordo comercial que a CBF precisava fazer, porque, né? Aquilo foi um polo aquático, né? E uma tragédia anunciada. Muitos times têm 16, 17 jogos, ou seja, tem dois jogos ainda para cumprir aí, para colocar tudo certinho, tudo bonitinho, né? Tudo de forma redondinha. Ah, uma última coisa, o Jardim fala na coletiva, né? Se falassem para ele que o Cruzeiro encerraria, né, com 37, 40 pontos o turno, onde ele assinaria, né? Pô, então ele tá, é claro que ele tá pegando essa pontuação e tal. Eu se falasse comigo, Pedro de Lima, falasse comigo, ó, o Cruzeiro vai encerrar o turno com 30 pontos, eu já tava assinando. Você imagina com 37, 40. Tem um jogo contra o Santos aí na próxima rodada. O Cruzeiro pode encerrar o turno com 40 pontos. Você imagina com 37, 40 pontos. Eu assinaria na hora. Então todo cruzeirense, né, aquilo que eu falo, mesmo o mais otimista, talvez não esperaria essa pontuação que nós temos hoje. Bom, pessoal, para caminhar a finalização do vídeo aí, falar das camisas que estão na composição do cenário. Camisa de 2020, a primeira desse retorno da Adidas ao fornecimento de material esportivo do Cruzeiro. E a camisa de 2022. Camisa de 2020 aí que não traz tantas boas lembranças assim.
Eu lembro, uma das boas lembranças que eu tenho, assim, ao menos é a questão da empolgação de buscar reafirmar o sentimento pelo clube, sabe? Camisa que deu fila para comprar, deu fila aí nas lojas para comprar e tal. Uma camisa muito bonita, eu acho a camisa de 2020, tanto a azul quanto a branca, muito bonita. Eu tenho a preferência pela camisa branca de 2020. Por mais que eu ache todas as duas bem quentes, né? São tecidos bem quentes, assim, até em dada medida um pouco desconfortável. Ao menos fica essa sensação para mim. As de 2021 também me passa a mesma sensação, porque se você for observar, é o mesmo tecido da camisa branca de 2020. Tecido muito parecido, não mesmo, mas é um tecido muito similar àquela camisa branca de 2020. Essa azul ela é mais lisa, ela tem esses detalhes aqui das três listras meio que num acetinado, né? Aí vem as estrelas costuradas, o símbolo da Adidas costurado. É uma camisa bem bonita, bem feita, assim. Bem naquele padrãozão da Adidas também, né? Vamos ser sinceros. Naquele padrão de template, né? Aí tenta dar, claro, a cara de cada time que tem, mas assim, fica uma coisa até... Tenta ficar bacana e tal, mas aí você tem que buscar outras coisas para, igual eu falei, né? Para achar essa camisa de fato muito bacana e tudo mais, da forma a qual eu acho, assim. Principalmente eu que não vivi aquele período que a Adidas forneceu o material do Cruzeiro, né, na década de 80. Então achei isso muito interessante, achei muito bacana. Sim, traz esses detalhes aqui e tem algumas camisas da década de 80, tinha esse mesmo detalhe das três listras na camisa e tal, remetendo essa coisa lá da década de 80, do fornecimento do material de muitos times. Aquela Copa União também tem muitos times ali que foram fornecidos pela Adidas, né? Então é importante ressaltar isso aí. Talvez foi essa busca da Adidas com essa conexão lá atrás, lá na década de 80. E a camisa de 2020, um detalhe. Aqui as três listras estão mais ou menos no trapézio, né? Na altura aqui do trapézio, tudo mais. Na camisa branca, as três listras, essas três listras, no caso azul, né, na camisa branca, elas estão na lateral da camisa. Essa camisa aqui de 2022, que no lançamento já deu uma polêmica, assim. É um tecido mais levinho, é um tecido mais gostoso, assim. Mas você tem que ter uma cautela muito grande, porque qualquer coisinha essa camisa desfia. E se vocês prestarem muita atenção, eu vou até ver se eu acho a imagem e coloco ela aqui. A foto de lançamento que tem o Eduardo Brock, a camisa está desfiada. A camisa tem um fiozinho puxado, assim. Então tem que tomar... É um tecido leve, levinho, muito gostoso. Admito, gosto muito dessa camisa e tudo mais. Da coleção de 22, gosto muito por causa desse tecido levinho e tal. Mas é um tecido que qualquer raspadinha que você der em qualquer lugarzinho, puxa um fio. Não tem jeito, né? E isso é o ponto negativo aí, né? Traz esse escudo remetendo à década de 40 do Cruzeiro, né? Um escudo muito bacana. Eu gosto dessa aplicação desses escudos diferentes. Se a gente pegar a camisa de 2021, tem o escudo do Palestra, eu gosto. Colocaram isso na azul, na branca e numa camisa de goleiro. Achei válido, ali 80 anos e tudo mais. Achei muito válido, muito bacana, né? Primeira camisa pós-centenário, muito bacana, muito linda. Mas, igual, particularmente tenho uma preferência muito grande pelas estrelas soltas. Sou um grande entusiasta do escudo fechado, igual é na camisa atual de 2025, camisa de 2000 que eu já tive com ela aqui, que é aquele escudão, a camisa de goleiro de 99, aquela azul e amarela, né, que ela tem um escudão também. Gosto muito daquilo. E eu acho que deve-se ter mais dessas aplicações, né? As estrelas soltas como um padrão, né, como um padrão do primeiro uniforme, do segundo, mas no terceiro eu acho que seria válido esse tipo de aplicação,
a aplicação do escudo fechado, né, desse escudo que nós estamos usando atualmente na camisa, até mesmo o próprio escudo do Palestra, né, para, né, trazer essa coisa da história do clube, faz parte da história, gente. Então, saber utilizar o terceiro uniforme para contar um pouquinho da história e da importância que essas situações têm aí pro nosso clube. Essa camisa remete ao ano de 2022, o ano que nós voltamos para a Série A, né? Voltamos ali naquela partida contra o Vasco, que é 3-0. Na semana seguinte, o Cruzeiro ganha da Ponte Preta, se não me engano, 4-1 ou 4-2, acho que foi 4-1, lá no Moisés Lucarelli. E o Grêmio perde para o Sampaio Corrêa, eu acho que é isso. O Grêmio perde para o Sampaio Corrêa no Maranhão e o Bahia perde para a Chapecoense em Chapecó. Isso confirma o título do Cruzeiro. O Cruzeiro já estava com acesso garantido. Na outra semana, confirmou o título e passou aí o mês de outubro até aquele jogo contra o CSA, já com acesso garantido e com o título também garantido. Importante, eu acho que é um time, um elenco que foi montado para aquela disputa de Série B e que honrou muito a camisa do Cruzeiro e que durante o tempo que pisou em campo, durante as oportunidades que teve, não desrespeitou, não fez pouco, lutou muito para colocar o Cruzeiro de volta na Série A. Você via que os caras tinham paixão, que os caras queriam, que os caras estavam batalhando muito para retornar com o Cruzeiro para a Série A. Então você tem algumas peças ali que são marcantes daquele elenco, né? Luvanor, o Bruno Rodrigues, que ficou em 2023 e ajudou muito o Cruzeiro na permanência na Série A, né? Aí você tem Felipe Machado, o Edu, né? Então são caras que tem, Rafael Cabral, que teve uma importância, depois tem situações muito adversas que aconteceram com ele, que levaram à saída dele do clube, mas ele foi importante naquele ano de 2022, né? Aquele trio de zaga formado com o Zé Ivaldo, Oliveira e o Brock. Então, assim, você tem peças ali e o próprio Pessolano, né? Que movia aquilo ali, né? Fazia o time mover. Então, foi muito importante esse elenco. É importante ressaltar isso pela entrega que eles tiveram e principalmente o respeito que eles tiveram com a nossa camisa. Então, assim, traz uma sensação, a de 2020 não traz essa sensação, né, de boa de olhar e tal. Remete ali a um ano que o Cruzeiro frequentou raríssimas vezes a primeira página da tabela. Tô nem falando de G4 em 2020, não. Eu tô falando de primeira página, porque o Cruzeiro começa o Campeonato Brasileiro de Série B de 2020 devendo 6 pontos, né? Ganha os 3 primeiros jogos, mas vai pontuar positivamente no terceiro jogo contra o Figueirense, que ganha lá no Rando Scarpelli, né? Então, assim, tem essa questão aí, traz essas lembranças ruins se você olhar para essa camisa de 2020, por mais bonita que eu possa achar ela, mas traz essas lembranças. A de 2022 não, já traz umas lembranças mais palatáveis, que é a questão do acesso e do tanto que esses atletas honraram a camisa do Cruzeiro e do tanto que esses atletas batalharam para retornar o Cruzeiro ao seu lugar devido. Pessoal, no mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Uma ótima vitória aí contra o Botafogo, importante quebrar uma sequência de 3 tropeços que o Cruzeiro teve, né, sendo 2 empates e uma derrota. Próximo jogo agora é contra o CRB, na quinta-feira, às 9 horas da noite, valendo a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. De coração, espero que nós tenhamos um bom resto de semana, um bom jogo, um bom desempenho e um bom resultado. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Valeu!